Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Câmara Aberta, programa da Coimbra TV, feito em parceria com o Diário As Beiras. Hoje temos 4 convidados neste nosso programa. Começo aqui pelo meu lado direito, Dr. José Ferreira da Silva, membro do Cidadãos por Coimbra e vereador também dos Cidadãos por Coimbra. Francisco Queiroz, da CDU, também vereador da CDU. Dr. Ferreira da Silva, o líder da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal, e o membro da Conselhia do Partido Social Democrata, Carlos Lopes. Aos 4 queria agradecer a presença nesta nossa emissão. Começo pelo primeiro tema que hoje vamos debater aqui, é a questão do IMI. O IMI começou por uma proposta 0,37, que depois, através de uma votação Executivo, passou para 0,36, mas na última reunião da autarquia o Presidente apresentou uma proposta de 0,35% como taxa para o Imposto Municipal sobre os Imóveis. Dr. Ferreira da Silva, havia necessidade deste primeiro 0,37, depois 0,36, com muitas críticas do atual Presidente, e depois o Dr. Manuel Machado acaba por apresentar uma proposta com 0,35. Havia necessidade de todo este desenrolar de indecisão em relação à taxa mínima? Não é uma indecisão, é antes uma afirmação de uma boa gestão perante os dados disponíveis. Como sabe, o IMI é a principal receita do município, ela vem crescendo sucessivamente desde 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, sempre com a prática, como sabe, das taxas máximas para os prédios no variado de 0,4. Que é esta taxa que mais importa, que é aquela que é mais usada, no fundo. A receita e onera mais as famílias do concelho. No último ano, no ano de eleições, como sabe, a taxa passou de 0,4 para 0,39. E no ano seguinte, no ano após o PS ganhar as eleições, aliás, em rigoroso cumprimento do que foram suas promessas eleitorais, a Câmara Socialista, o Dr. Manuel Machado, baixou a taxa para 0,38. Portanto, ao fim dessa década toda, finalmente baixou, como aliás outras taxas e a água, baixou no Conselho para 0,38. Surpreendentemente, já nesse ano, os partidos da oposição queriam ir ainda mais longe, quando, como é sabido, dessa receita até saía do IMI 1% diretamente às juntas de freguesia, e também não pedido, como sabe, nos problemas relacionados com o Convênio de São Francisco, outros com o serviço de dívida, e surpreendentemente o PSD, por exemplo, ia ainda baixar mais a taxa de 0,38 para 0,37. O PS logo aí entendeu que não tinha qualquer moral política para vir fazer uma proposta, já que nunca, durante essa década anterior toda que eu me referi, nunca teve... Mas quais são as condições que levam a que tivesse baixado 3 décimos? 3 décimos, não, 3 centésimos. As condições foi, sobretudo, as condições das famílias do Conselho já tão pesadas com impostos, era preciso dar um sinal posterior que, efetivamente, não se justifica penalizar tanto assim as famílias, já estão elas tão sacrificadas. E houve, naturalmente, que fazer a contração em outras situações, grandes economias aqui e acolá, de forma a permitir não reduzir a taxa de IMI. Este ano passou-se algo semelhante. O PS entendeu baixar ainda mais a taxa, desta feita para os 0,37. A oposição entendeu, toda ela unida, que era melhor que fosse 0,36. Bom, e foi aprovado na Câmara. Mas o Partido Socialista, quando faz uma proposta, fala sobre dados, bem sustentada em dados técnicos e naquilo que está acontecendo no país. O que estava a acontecer no país era que o Orçamento Geral do Estado ainda não estava aprovado. E havia ainda grandes esperanças de que a cláusula de salvaguarda se mantivesse, fosse prorrogada
e, portanto, não disparasse o valor patrimonial dos prédios sobre o qual é afetada essa taxa do IMI. Aconteceu que no último dia de negociações do Orçamento Geral do Estado, o Governo PSD e CDS entendeu de manter a cláusula de salvaguarda, ou melhor, deixou-a caducar e, portanto, o valor patrimonial ia disparar. Contas feitas, percebeu-se perfeitamente que o IMI, afinal, iria baixar ainda mais, uma vez que o valor patrimonial ia subir e deixava de ter aquele tampão que era essa cláusula de salvaguarda. E, portanto, o Partido Socialista mostra que não está a governar ou baixar a taxa do IMI por uma questão meramente política e eleitoralista, porque é bom baixar os impostos. Não. Com estudos devidamente sustentados e, portanto, foi possível chegar ao 0,35 e, ao cabo do resto, é uma taxa que não me recordo, se a memória não me trata, a não ser quando o PSD entrou para o governo da cidade, que existia tal qual o PSD deixou nessa altura. Muito bem, chegou o Dr. Sampaio Nora, não fomos informados de que viria, mas pronto, mas não faz mal, entra na nossa emissão. Enquanto isso, enquanto nós preparamos então o seu lugar ali, talvez ao lado do Dr. Ferreira da Silva, só por causa dos planos, Carlos Lopes, uma opinião em relação a esta proposta de 0,35? Sim, nós em relação a essa matéria, enfim, há aqui uma questão que é importante esclarecer. O PSD, penso que a generalidade das pessoas sabiam de antemão, já há bastante tempo, e não que o Dr. Ferreira da Silva falava, enfim, na questão do Orçamento de Estado para 2015, mas já há 3 anos atrás nós sabíamos que esta cláusula iria acabar em 2015. E, portanto, foi isso que aconteceu. E foi nessa medida que o PSD tem vindo a defender desde o ano passado, portanto, na oposição, e já tinha dado sinais também nos executivos anteriores, de que era possível, com as contas e com o dinheiro que existia em caixa na Câmara Municipal, baixar o IMI. Portanto, a proposta do 0,36 é uma proposta que, do nosso ponto de vista, era a mais razoável. Atendendo àquilo que nós conhecíamos das contas e atendendo ao facto de sabermos já há 3 anos que esta cláusula iria prorrogar e acabar em 2015 no Orçamento de Estado, e foi o que aconteceu, achamos de facto que o 0,36 era neste momento o mais viável. Mas depois acabamos por aceitar o 0,35. Acabamos por aceitar o 0,35 na perspectiva de que para as pessoas, enfim, vai ser uma ajuda importante. E, nesse sentido, achamos que é preferível o 0,35 ao 0,36, como é evidente. Muito bem. Dr. Francisco Queiroz. Uma nota prévia, porque o PCP, a CDU, considera que o financiamento das autarquias locais não pode estar refém de um suposto presente envenenado, que é a autonomia de cada município poder decidir o seu financiamento, baixando impostos municipais e tornando-se simpática perante os municípios, não fazendo obras, ou ao invés, subindo os impostos e sendo desagradável, mas tendo meios para governar. Portanto, consideramos ao partido que este não é o modelo de financiamento. Em relação ao IMI, qual é que seria o modelo de financiamento então? Só antes de qual seria o modelo de financiamento ideal para... Ele deve assentar fundamentalmente no Orçamento Geral do Estado, não impede que haja taxas e outro tipo de... Não pode ter esta visão, sobretudo taxas que se coloca na mão de cada município poder decidir desta forma, com esta perversidade que acontece. O IMI é um imposto municipal sobre imóveis, e de facto, em Portugal, um largo número de famílias são proprietários das suas habitações, por razões que têm a ver com a habitação, com o arrendamento, ao contrário de outros países da Europa, isto é, um proprietário de uma habitação não é um rico, e portanto, num conceito como o de Coimbra, seguramente não é, e portanto, obviamente é um imposto que é extremamente oneroso para as famílias e por isso nos parece fazer sentido que haja uma baixa desta taxa. Nós propusemos 0,36, como aos outros partidos da oposição, que venceu numa primeira reunião de Câmara, sobre o 10 de novembro, no ciclo de memória, e mais tarde o Presidente Machado, com este argumento do fim da cláusula de salvaguarda, que já se estava mesmo à espera que acontecesse,
quanto a mim, fez um ato de político maduro que é, um animal político, não é? E, portanto, ora toma, agora vai para 0,35. Acho que os municípios não ficaram a perder com isso, mas claramente tem esse ato, não é? Tem essa característica de alguém que volta a pegar nas cartas e joga, não é? E neste caso, acho que todos ficámos a ganhar e, por isso, por unanimidade, independentemente da intenção do Presidente Machado, por unanimidade, aprovámos essa baixa. Lembro que o 035 foi a proposta inicial dos cidadãos por Pima, não foi? Exatamente, e a primeira nota que eu tenho de dar é que, de facto, foi bom que fosse aprovado o 035. É bom porque é razoável e é justo. Mas já era razoável e justa quando eu apresentei a proposta de 035, argumentando, como aliás já o havia feito no ano passado, e se veio a comprovar, que com o fim das avaliações, por um lado, e com o aproximar da cláusula, do fim da cláusula de salvaguarda por outro, que era inequívoco, o Dr. Manuel Machado sabia perfeitamente que ia acabar, não havia dúvida sobre isso, aliás, porque era um dos compromissos que estava assumido com a Troika, e assumido com a Troika pelo próprio Partido Socialista, acabou por não querer ceder. Aliás, ele já tinha cedido no ano anterior, de 039 a 038, por força da oposição, não foi por vontade própria, é preciso dizê-lo. A história está retratada nas atas, portanto, nunca foi por vontade própria. E agora, o que aconteceu foi que isto foi, mais uma vez, a manifestação de um desnorte total na governação da cidade, e depois, quando há desnorte, pode-se dizer que neste caso houve demagogia em 2 atos. É um libreto sobre a demagogia em 2 atos. Primeiro ato, quando eu proponho o 035 e depois adiro ao 036, porque era melhor o 036 do que o 037, e portanto não deixei que o Dr. Manuel Machado fizesse aquela habilidade de pôr em alternativa 3 propostas. Eu pensei que as alternativas eram só 2, mas não. Aqui na Câmara eram E eu, obviamente, que retirei a minha para o 036 porque era mais razoável e pronto, era uma proposta que apesar de tudo já era aceitável. E então nessa altura recordámos, não é? Até os salários dos funcionários ficavam em risco, que era uma coisa absurda, quer dizer, até os ordenados dos funcionários ficavam em risco. Depois, se calhar por algum fator externo, que a história há de vir a esclarecer, o Dr. Manuel Machado teve a necessidade de fazer mais um ato de demagogia eleitoralista, mas não só. Atirar um bocadinho da areia e tirar e passar, e pôs, é verdade, conseguiu, pôr a cidade durante uma semana a falar no 035 do IMI, não falando de outras coisas bem mais desinteressantes para o Partido Socialista. E por isso, ainda bem que chegámos ao 035 e estamos todos de parabéns por chegarmos ao 035. Dr. Sampaio Nora, um bocadinho atrasado, mas ainda veio a tempo para perceber desta discussão relativa à questão da taxa 0,35. Ora bem, na Assembleia Municipal o CDS foi o que votou contra neste ano, porque entende que ainda deveria baixar mais. E porquê? Ao contrário do que se disse na imprensa, o 0,35 não é a taxa mínima. A taxa mínima é 0,30. E, como dizia o Dr. José Ferreira da Silva, o aumento do número de prédios avaliados, aliado à circunstância de que os critérios de avaliação estão imutáveis há uma série de anos, de modo que hoje as avaliações fiscais estão francamente acima do valor real dos prédios, o que significa que já há muito tempo devia ser corrigida a forma, pelo menos na parte do preço por metro quadrado. Aliás, o Governo tem feito sucessivas atualizações da forma, sempre em desfavor dos proprietários de imóveis. Portanto, o que aconteceu foi o seguinte: no nosso entender, essa taxa o fim da cláusula de salvaguarda, que estava mais do que prevista, como o José Ferreira Silva e bem, era evidente que, no nosso entender, a taxa ainda deveria ter baixado mais. Eu chamo a atenção de que Lisboa e Porto, por exemplo, têm 0,30, que é o mínimo legal.
e que, portanto, é uma forma de cativar pessoas para viver em Coimbra, é de facto o IMI. O IMI é uma taxa municipal que revela a vontade do município de captar pessoas para viver em Coimbra. E no estado atual das circunstâncias em que os prédios estão sobrevalorizados, em que a taxa ainda é muito alta comparada com a maior parte das taxas do país, e Coimbra, que eu saiba, não está sujeito a nenhum processo de saneamento financeiro, pelo menos ou como tal declarado, eu acho que nós achamos no CDS, entendemos que a taxa 0,35 ainda é mais alta e deveria ter sido mais baixa, razão pela qual nós votámos contra e continuamos a defender que a taxa deverá ser mais baixa para bem de Coimbra, até porque muitos dos bens que são atingidos com o fim da cláusula de salvaguarda são edifícios antigos. E eu chamo a atenção aqui por nós, certamente muitos dos presentes não conhecerão, mas inicialmente havia 8 escalões de coeficiente de tostez e atualmente só há 6. E, portanto, para quê? Para aumentar exatamente o valor dos imóveis. E, portanto, por todas essas razões, nós entendíamos que deveria ainda baixar mais. E daí a razão pela qual, na Assembleia Municipal, o único sítio onde pudemos manifestar a nossa opinião, votámos contra essa solução. Muito bem, falámos do IMI e agora vamos falar de uma situação que... sim, então vamos só dar um minutinho a cada um, só porque depois ainda podemos falar da questão da requalificação, do processo de requalificação que está a ocorrer aqui na Segurança Social e que vai colocar algumas dezenas de funcionários na mobilidade. Dr. Ferreira da Silva, muito rápido, só para um pequeno comentário então. E o meu colega Ferreira da Silva usa mesmo o termo demagogia, mas eu não posso esquecer que o ano passado, quem pôs a taxa mais alta, normalmente para as famílias mais pobres, foi os cidadãos por Coimbra, depois 0,39 e cá para Coimbra, para a área do Conselho Urbano, 0,39 com uma minoração de 0,30, igual para o centro histórico, ou seja, tinha para esses valores aproximados do 0,35, ou seja, para as famílias pobres, aquelas que residem fora da área urbana da cidade, era 0,39, a taxa máxima que os outros anos tinha sido praticada pelo governo municipal. Para dentro da cidade, então sim, baixava. Entendia que isso planificava assim o território melhor. Por sua vez, o CDS, enquanto esteve no governo da cidade, propôs ter para a taxa máxima 0,4, com os valores patrimoniais avaliados que se verificavam que são exatamente os mesmos de hoje, diz agora, discutidamente, quer ainda baixava mais que o 0,5. O PS, penso, está no meio é a virtude e que, portanto, se a direita quer ainda baixar, por um lado quer assim, à esquerda do PS, quer assado, eu penso que o meio está exatamente na virtude. Carlos Lopes. Eu queria só salientar um aspecto que me parece importante. Nós temos que, obviamente, atender à conjuntura e, portanto, na conjuntura atual, achávamos prudente que houvesse, de facto, um decréscimo sustentado, digamos assim, e não fosse percentual. Fosse um decréscimo que, de facto, as pessoas sentissem no bolso que estavam a poupar algum dinheiro. E foi isso que propusemos e foi isso que levamos à reunião do Executivo. O 0,36, aliás, o 0,35 dos cidadãos por Coimbra, parecia-nos um valor também razoável, mas dentro da conjuntura, o 0,36, e fazendo as contas, parecia-nos que, de facto, era o valor a considerar. Eu não posso deixar de salientar a questão do Dr. Manuel Machado, nessa reunião do Executivo, ausentou-se. Teve a reunião toda a explicar, ou a tentar explicar aos senhores jornalistas porque é que o 0,36 era inviável e era catastrófico para a cidade. E desse ponto de vista o PSD, enfim, parece-nos que não é a postura mais adequada de se tratarem os problemas da cidade, e nomeadamente esta questão do IMI.
O Dr. Manuel Machado, para ele o 036 era uma calamidade e a acontecer iria, como o Dr. Jorge Ferreira da Silva disse há pouco, dar lugar a despedimentos e outro tipo de conturbações sociais. Do nosso ponto de vista, enfim, o 035 acabou por ser votado em Assembleia, sendo o valor que para nós não seria de facto a proposta inicial, é um valor que obviamente para as pessoas vai fazer diferença e desse ponto de vista aceitamos o 035 como uma boa solução para a cidade. Estou a fazer Queiroz. Também um rápido apontamento, nós propusemos 036, que foi o que venceu na proposta vencedora na primeira reunião de Câmara que se discutiu sobre isto, e depois naturalmente votámos o 035 e pensamos que é possível. A grande questão tem mais a ver com as grandes opções do plano, com o orçamento, do que propriamente com esta quebra de receita, que continuará provavelmente a não ser uma quebra, pelas razões que já aqui foram apontadas. Um apontamentozinho muito breve, quase nota de rodapé, e quase, se me permitem, também do observador. Eu acho interessantíssimo como alguns partidos, o chamado Arco do Poder, que agora está em ruínas, ou está a ruir, nos conselhos, no poder local, têm frequentemente posições críticas àquilo que os seus governos fazem. Que é aqui qualquer coisa de muito interessante e que bem, que nem é tanto a propósito do INI, mas é a propósito de tantas e tantas outras matérias. Parece que há depois sempre um Partido Nacional que ninguém conhece, que é assim uma coisa estranha, e depois, a nível local, gente mais próxima, mais amiga dos cidadãos, e portanto fica como apontamento. Dr. Ferreira Silva. O meu colega, José Manuel Ferreira da Silva, colega de debate e colega de profissão, revela frequentemente uma pouca atenção às coisas e uma pouca atenção ao que consta das atas. Eu que, enfim, na Câmara, em regra geral, por regra, a proposta na Assembleia é coincidente com o que eu faço na Câmara. Na Câmara, ao que me recordo não, tenho a certeza, foi de 0,35. Nunca discutimos outra coisa que não fosse já o ano passado. O 0,35, portanto não sei onde é que o meu colega foi. O meu colega foi buscar aquilo. Está bem, ok. Está bem, então foi por obra do Divino Espírito Santo. Por obra do Divino Espírito Santo. Não, a nossa proposta já coerentemente, o ano passado foi 0,35, com os mesmos argumentos que se justificaram e que se vieram a comprovar. Porque este ano, a receita, ano 2014, a receita já foi maior do que no ano de 2013 com uma taxa menor. E, portanto, já nessa altura tínhamos essa opinião, mantivemos de forma coerente, como aliás é hábito. Obrigado. Só para terminar, dois apontamentos. Um já foi do PSD. Quando no passado se falava do 0,4, é numa altura em que havia uma proximidade muito grande entre os valores de avaliação e os valores reais do mercado. Portanto, a época era outra. Hoje, esse desfazamento é muito grande já. Nós que lidamos com essa matéria, temos a noção de que hoje a diferença chega a atingir, em alguns casos, uns 20%. Então, só para referir também uma observação que foi dita da divergência entre aquilo que se diz localmente e aquilo que se faz a nível nacional. Bom, isso só revela a liberdade que nós temos nos nossos corpos políticos para dizermos aquilo que muito bem entendemos e pensar para a nossa própria cabeça. começo também por si agora em relação a esta questão do processo de requalificação que está a ocorrer na Segurança Social, onde só no caso de Coimbra são mais de 2 dezenas de funcionários e, em alguns casos, até funcionários com formação específica numa área onde há poucos recursos, que neste momento vão para a mobilidade especial. Um comentário em relação a esta situação. Eu lembro que é uma medida tomada por um dirigente do seu partido. Exatamente. Sabe que eu não conheço rigorosamente os termos em que essa questão está a ser posta, mas o problema, em termos genéricos da mobilidade, é o problema que aflige todos os serviços do Estado, que é a necessidade da contenção de custos. E a contenção de custos há de ser feita naturalmente também com
com a possibilidade dessas pessoas irem para a mobilidade ou alguns. E é um aspecto que eu, mais uma vez manifestando a minha liberdade relativamente ao que pensa a direção do meu partido, acho que deixou-se entender que os serviços públicos são para servir o público. E hoje há uma redução exagerada de quadros, tendo em vista a satisfação desses tais interesses e a redução de custos que foram determinados pela Troika, também foram assim, cujo tratado foi assinado primordialmente pelo Partido Socialista, que era quem estava ainda em poder administrativo, mas era quem estava no poder quando esse acordo foi assinado. O que é certo é que, na maneira como isso tem sido feito, tem sido desprezado o público. E eu acho que é fundamental, como referiu, quadro de pessoas especializadas não podem ser deitada fora a experiência dessas pessoas. E eu acho que os critérios não podem ser os critérios apenas de não reduzir por não reduzir, mas vão ser os critérios de, se tiver de reduzir, tem que ser reduzido pelas pessoas que farão menos falta ao desempenho dos serviços, tendo em atenção, e isso é que eu friso bem, o interesse do público. Dr. José Augusto Ferreira da Silva. Em relação a isto, também não assistimos com surpresa a estas medidas, porque elas inserem-se numa política global do Governo de desestruturação dos serviços públicos com vista a privatizações, a entregar a privados aquilo que deve ser público. E depois, o recurso à metáfora da requalificação. Significa que a requalificação, que é justa em princípio, é bom dar formação, qualificar pessoas, aqui não se trata de qualquer requalificação, aqui trata-se de afastar pessoas do serviço e a médio prazo despedi-las. Se cria uma situação, no primeiro ano ganham o máximo 80%, no segundo ano passam a ganhar, julgo que o máximo 40%, o que quer dizer... Também começa por 60% e depois acaba em 40%. Bom, E depois ao fim desses 2 anos a pessoa entra em desemprego e não tem direito nem a subsídio de desemprego. Exatamente. E portanto, no fundo, o que se está a fazer é preparar o despedimento, ainda por cima, num setor que é extremamente carente de pessoal. Basta ver o que se passa em qualquer serviço da segurança social no que toca ao atendimento ao público. E esse nem é o aspecto mais importante. Vamos ver, por exemplo, o Fundo de Garantia Salarial, que a lei estabelece que deve ser atribuído em 30 dias. Em alguns casos é em 30 meses. Por exemplo, em Setúbal é quase 30 meses. Aqui é 7 meses a 1 ano. Quando a lei diz 30 meses, porquê? Porque não há pessoal. Portanto, isto é uma completa barbaridade encapotada de requalificação, que eu acho uma coisa que devia envergonhar quem usa estes termos, porque eles não significam senão despedir pessoas qualificadas e que são extremamente importantes já ao exercício da função pública de que estão incumbidos. Doutora É óbvio que é um ato vergonhoso, não é? De facto, este eufemismo da requalificação também em si é imoral, na minha opinião, é profundamente imoral. Dizer às pessoas que se vão requalificar, quando vão fazer esse percurso que aqui foi dito, dos 60% do vencimento até ao máximo de 13 IAs, não é? Ainda é que 60 apoios sociais, e depois no ano a seguir 40% até ao máximo de 2 IAs, que está em 419,22, salvo erro. Portanto, é fazer um caminho para despachar gente, não é? Neste caso são 700 pessoas, com um outro falso argumento da qualificação, que seriam assistentes operacionais, na sua maioria, o que também, em alguns casos, se é verdade, é porque não foi possível essas pessoas terem requalificação de carreira, porque muitas dessas pessoas continuaram a estudar, continuaram a apostar na sua qualificação profissional e pessoal e podiam hoje ser técnicos fundamentais para um serviço que, creio eu, num momento destes, é crucial. Nós estamos a falar da Segurança Social. Estas pessoas não se podem queixar da Segurança Social, não é? Não, estão a ser corridas pela Segurança Social de um governo que está a maltratar os mais desfavorecidos e que aqui é quase um emblema disso tudo. Quer dizer, nesse aspecto, do mau exemplo é perfeito. Está a tratar mal os próprios funcionários da Segurança Social, aqueles que têm
por tarefa lidar com as pessoas que têm mais dificuldades. É inqualificável a todos os níveis. Nós precisamos de ter apoios especiais, precisamos de ter Estado a resolver os problemas das pessoas, e este caminho, pronto, é difícil encontrar adjetivos, porque todos os maus adjetivos que se possam encontrar são aplicáveis a uma situação destas. Dr. José Manuel Ferreira da Silva. Olha, cá está um exemplo acabado de como os partidos, quando estão nos chamados, como se diz aqui, já ouvi aqui os chamados partidos do poder atual, têm uma posição quando estão no governo central e outra quando estão no governo local. Ainda há bem pouco, aqui foi dito, que o Dr. Manuel Machado, que baixou a taxa do IMI, pegou as mãos à cabeça até que se calhar tinha que despedir pessoas. O que é certo é que não despediu ninguém e antes pelo contrário, lutou a nível nacional para que aquela disposição do Orçamento Geral do Estado que obrigava todos os municípios a reduzir o seu número pessoal em 3,7%, caísse como efetivamente caiu. Chegamos agora ao Governo Central e o que é que nós encontramos? Encontramos um Governo que sobe sistematicamente e todos os dias os impostos, vem despedir pessoas, mas não são umas pessoas quaisquer, são as pessoas que estão no terreno, são pessoas que tratam no dia a dia com as nossas crianças. São aquelas pessoas que a maioria das estão nas secretarias, não, são os que estão no terreno. Estou de acordo quando aqui os meus colegas dizem que de facto isto é vergonhoso. É vergonhoso quando se quer encapotar com o termo requalificação, porque não se trata nada de requalificar, o que se trata é de despedir para concentrar no Estado o maior volume de impostos para, numa verticalização de cima para baixo, continuar numa concentração de poderes a seu bel prazer, a ditar as ordens de cima. É disso que se trata. E que é que, no fundo, o passo seguinte que este Governo quer fazer? Quer que esses funcionários acabem nas instituições de seguridade social, cá fora, desligado do Estado, o Estado que cobra os seus impostos, os Estados que têm a sua obrigação da proteção à segurança social, conforme está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Eu ainda sou do tempo de que, quando uma criança mais precisava de leite, era a igreja, era o padre da freguesia que ia dar o leite em pó, naturalmente. É para aqui que caminhamos, naturalmente, com estas políticas de requalificação que este Governo PSD, CDS assim chama. Carlos Lopes. Importa aqui explicar um aspecto que me parece... Já isto tem uma história, não é? Portanto, nós estamos a assistir a esta história da mobilidade ou da requalificação. Os termos vão mudando conforme portanto, as vontades políticas, mas de facto nós temos aqui uma situação que, pelo menos desde 2007, está a acontecer no nosso país. Portanto, em 2007, com o governo do Luís José Sócrates, se bem que estamos todos recordados, iniciou-se este processo de mobilidade de funcionários públicos. Chegados aqui, temos que contextualizar e dizer que, entretanto, tivemos um resgate. E nesse resgate foi acordado, entre muitas coisas, que até 2015 teríamos que diminuir os funcionários públicos, se quiserem, até 12 mil pessoas. Isto foi acordado, também como se lembram, pelo Partido Socialista na altura e, obviamente, com a anuência do PSD e do CDS-PP que assinaram o memorando. Posto isto, importa aqui salientar uma questão. Sendo isto um processo interno que ainda não temos, enfim, legalmente ainda não está nada decidido, portanto, partindo desta premissa que é uma renovação interna de um Ministério, de um Instituto, se quiserem, da Segurança Social, não ouvi falar em lado nenhum que vai haver despedimentos. Portanto, vai haver, aliás, já está um quadro, penso que um quadro feito com um quadro de pessoal que é gerido pelo INAC, está ligado à direção da qualificação dos quadros superiores,
E, portanto, é o INAC que vai gerir este processo. Já está a ser feito esse quadro e, de facto, o que acontece é que há um excedente. Mas o excedente que nós temos na Segurança Social são, na sua maioria, de pessoas qualificadas, têm qualificação a mais e que, neste momento, estão a fazer serviço administrativo, se quiserem. Portanto, não estão enquadrados com a sua capacidade académica. Ou seja, e por outro lado, a Segurança Social, e a maioria destas pessoas, estamos a falar de pessoas que são docentes e que não têm, ou têm, na sua maioria, qualificações académicas que não estão adequadas ao tipo de trabalho que estão a desempenhar neste momento. E, portanto, é essa requalificação que se está a tentar fazer dentro da Segurança Social, em que não vai haver despedimentos. O problema aqui que se coloca é, sobretudo, as pessoas que têm contratos individuais de trabalho e que estão na Segurança Social desde 2009. Essas sim, após o primeiro ano, se não conseguirem colocação dentro do funcionalismo público, digamos assim, de outros setores ou de outros departamentos da função pública, irão para o desemprego. Mas é uma minoria, estamos a falar de uma minoria, e, portanto, são situações que, obviamente, este tipo de requalificações ou de mobilidade, se quiserem, acarretam, mas, obviamente, tratando-se de uma minoria, para nós, o importante é que a maioria das pessoas tenha um futuro condigno. E pensamos que, neste momento, o que está em cima da mesa, e não se tratando de despedimentos, trata-se sim de requalificar as pessoas, de conseguir, dentro da função pública, que as pessoas se sintam também motivadas para, dentro das áreas de cada um, tentarem também automotivarem-se e procurarem, enfim, desempenhar um papel mais condizente com a sua formação académica. Por outro lado, dizer que são pessoas que estão a poucos anos da reforma e, portanto, são pessoas, na sua maioria, que precisam, obviamente, de planos de formação, como dizia a Lídia Feira da Silva, e precisam de se adequar também aos tempos que enfrentamos, e desse ponto de vista penso que é uma solução que nos parece oportuna neste momento. Muito bem. Com certeza que haveria muito mais para falar sobre este assunto. É um assunto com certeza que vai continuar na ordem do dia, portanto vamos regressar nesta nossa emissão do Câmara Aberta a falar de novo. Ficamos então com a opinião relativamente à nova taxa do IMI em Coimbra e também ao processo de requalificação que está neste momento a decorrer na Segurança Social, neste caso no Instituto de Segurança Social. Foi um prazer ter estado consigo, regressamos em breve. Obrigado.